E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O que vocês estão achando do Doutor Estranho? O que vocês estão achando do Leônidas? É, vamos bater um papo aqui. Eu tô para trazer o Leonardo para uma outra conversa, para ele dizer para vocês aquilo que ele tá vivendo, vendo, não que vocês não tenham ideia e que não saibam. Mas vamos bater um papo hoje do quanto a gente na corrida desses arrombados para ser eleito, a gente, povo, só se fode mesmo. De tudo que é lado que você pode imaginar. É, uma das coisas mais chocantes que eu tive, entre assim, várias coisas que o Leonardo me disse, e é uma coisa até intuitiva, mas que até então eu não tinha me atentado. Ele falou, as pessoas elas falam como se o vírus ele estivesse pegando pessoas mais jovens agora. É, as pessoas falam como se o vírus estivesse pegando menos idosos. Eu estou indo para o lugar errado, com certeza. As pessoas falam como se o vírus estivesse pegando pessoas mais jovens, menos idosos, porque na UTI você vê pessoas muito mais jovens agora. E aí conversa com aquele movimento anti-vacina que diz que o vírus ele muta muito rápido e que a vacina vai fazer com que ele mute mais ainda, e aí vai pegar criança também, toda essa besteira, toda essa desinformação e esse monte de mentira. Então, depoimento de médico que vive o dia a dia do combate ao Covid, ele diz, não é que o vírus está contaminando pessoas mais jovens agora, ele sempre contaminou mais idosos do que jovens. Só que antes tinha UTI para todo mundo. E por ter UTI por todo mundo que ia lá precisando de UTI conseguia vaga. E aí você tinha mais idosos do que jovens. Agora você continua tendo mais idosos do que jovens, só que não tem UTI para todo mundo. E os médicos estão tendo que fazer escolhas. E aí quando eles têm que fazer escolhas, eles vão escolher aquele que tem mais chance de sobreviver. É por isso que agora a gente vê mais jovens nas UTIs. E se você vê mais jovens nas UTIs, não é porque a vacina deu tempo de já fazer efeito e já cair os casos entre os idosos. É porque os idosos eles estão sendo deixados de lado. Eles estão morrendo sem UTIs. É por isso que a gente vê números tão estarrecedores. É por isso que a gente vai tendo esse cenário de guerra. Uma coisa que o Leonardo me falou também, e que também me chocou, ele fala, o cenário... se você fizer uma análise mais calculista da coisa, ele é pior do que de guerra. Porque de guerra chega uma pessoa, ou ela morre sem... Ou ela nem chega, né? Ou ela morre sem demorar muito. Ou tem uma perna que você precisa fazer uma cirurgia, amputar. 6 horas o cara já saiu do hospital. Ele vai ficar num leito só esperando alta, mas em 6 horas o problema daquele paciente está completamente resolvido. O Covid não. O Covid, o cara fica um mês na UTI, 3 semanas na UTI. Isso conversa com o depoimento mais chocante que eu tive aqui na padaria. Até hoje foi a conversa que mais me entristeceu, porque a moça da padaria, ela conhece todo mundo do bairro, porque ela viveu a vida inteira dela aqui. E aí ela fala, todo mundo daqui desse bairro eu conheço. E ontem a gente perdeu 5 pessoas E aí ela fala, sabe o que é triste? Eu vejo as pessoas ali no Primavera, e o Primavera é o hospital que está lotado, e você vê as pessoas na esperança de conseguir uma vaga lá, e elas torcem para as pessoas morrerem. Por quê? Porque aí a vaga ela já abre imediatamente. Porque a cura leva 3 semanas. Então é literalmente um desespero por leito e as famílias inconscientemente, claro, não por maldade, não por mal, mas elas torcem para que quem está na UTI morra porque abre vaga para a pessoa amada da família, para o familiar ali, porque senão tipo, em 3 semanas o paciente dela já não consegue mais. E aí ela fala com uma dor no coração enorme, do tipo, ontem o pessoal estava feliz porque tinham aberto lá 5 vagas. Ou seja, as pessoas estavam felizes porque tinha aberto 5 vagas e eram 5 pessoas do bairro que ela conhecia. Isso é uma coisa muito triste. Bom, perdão pela bebê chorando e pela Lari fazendo essa batucada. Não é algo que eu tenho controle. E se eu não fizer esse vídeo agora, eu não faço nunca mais porque eu vou entrar numa maratona de trabalho que vai ser bem longa.
Gente, olha como a disputa para as eleições e a propriedade que esses caras têm do meio de comunicação só fode com a nossa vida. Por exemplo, se você é negro, se você é mulher e se você é homossexual no Brasil, você já se lasca. E tem um cara querendo ser eleito que caga pra você. Aí, como esse cara ele quer ser eleito e caga pra você, ele vê uma estratégia. Ele fala, eu vou lutar por você negro, por você mulher, por você gay. Então eu vou vestir a sua bandeira e eu vou lutar pelas suas causas. Tudo mentira, ele só quer voto, você sabe disso. Grande parte sabe disso. E é claro que tem os inocentes que falam, esse cara vai me salvar da situação em que eu vivo. O outro cara do outro partido, humanamente ele olha pra isso e ele fala, a gente tem que lutar contra o racismo, a gente tem que lutar contra o machismo, a gente tem que lutar contra a homofobia, mas eu tenho que ganhar desse cara no voto. E se eu falar que tem que defender o machismo, se eu falar que tem que lutar contra o machismo, que tem que lutar contra o racismo, se eu falar isso, eu não vou ter antagonismo. E numa campanha eu preciso de antagonismo. Eu preciso ter um inimigo, de quem ser vítima. Eu preciso ter em quem bater. Eu preciso que o meu eleitor, ele tenha medo do outro candidato, porque o outro candidato ele representa o mal. Já que a bandeira das mulheres, dos homossexuais, dos negros já foi tomada, então o que eu vou fazer? Eu vou antagonizar isso. Eu vou dizer que o branco sofre porque os caras ficam de mimimi. Por ironia do destino, quem vestiu essa camisa foi um partido que ficou aí maquinando o Estado, delapidando as riquezas do país e fazendo essa merda que fez com o país. Aí aparece um arrombado falando assim, tem que acabar com esse negócio aí, tem que ser racista sim, tem que ser machista sim, tem que ser homofóbico sim, tá ok? E aí a pessoa que tá de saco cheio da maquinação, da delapidação do Estado, da roubalheira, da catástrofe econômica que o governo fez, como ele quer uma mudança, ele fala, tem que fazer essa porra mesmo. Não que ele seja machista, racista, homofóbico, tem um monte que é. Tem um monte que é e tem que pegar a cara desses e esfregar no asfalto, dá vontade, mas não pode. Tem gente que é assim, que se manifesta, mas tem um monte de gente que não. E é engraçado, porque o cara ele vota porque ele quer mudar, porque ele não aguenta mais a merda que tá o país. Ele muda e ele fica o resto da vida sendo chamado de racista, machista, homofóbico. Quem que perde com isso? Quem perde com isso são mulheres, negros, gays e homens héteros, brancos. Todo mundo se fode. Porque a gente fica dando porrada um no outro. Como se o problema fosse como se o problema fosse a gente, eleitor, e não quem tá lapidando o Estado. Aí, ok. Tem um arrombado aí chamado Constantino que trabalha não sei pra que rádio, PAN aí. O trabalho do cara é passar pano pro presidente dele e fazer antagonismo pro governador e pro prefeito e para qualquer presidenciável em 2022. O trabalho do cara é esse. Pois bem, existe uma campanha do estado de São Paulo que você tem uma menina que vai para uma festa, aí lá ela pega a Covid e nessa propaganda da campanha ela vai para casa e ela passa o Covid pro pai. O pai, ele fica doente, ele vai para UTI, não sabemos se morre ou não sei. O que é isso? É uma campanha informativa. O que é uma campanha informativa? Ela tem, por fim, diminuir o número de pessoas infectadas por Covid na fila, torcendo para pessoas morrerem no Hospital Primavera para conseguir uma vaga lá. A conscientização é tudo que o lockdown não teve, que era necessário. As pessoas precisavam saber para que raios elas estavam em casa. Mas elas não foram educadas. Houve uma campanha de desinformação dizendo que as máscaras estavam... Quem nunca escutou que as máscaras que chegaram em Santos da China estavam com coronga lá? Né? Tem uma série de campanhas de desinformação que impediram que as pessoas criassem a consciência que elas precisam para se proteger da maneira que elas precisam. Ok. O Constantino, ele acorda de manhã e vê, cara, tem uma campanha informativa que tem por objetivo impedir que as pessoas fiquem doentes. Mas eu preciso fazer antagonismo a isso. Por quê? Porque eu trabalho pro presidente e eu preciso atacar o governador. O cara desenterra Mao Tse Tung, e procurem aí no YouTube o nome dele e coloquem ali, estados totalitários usam pandemia para atacar famílias e para separar famílias.
Aí ele vai lá e desenterra Mao Tse Tung e fala que Mao Tse Tung ele cooptou as crianças, fez uma lavagem cerebral nelas e fez com que elas denunciassem os próprios pais e lutassem contra eles, e que no estado totalitário as famílias elas estavam fazendo conflitos entre si. Essa família tradicional brasileira, ela é uma ilusão. Ela é tão ilusão quanto a castidade nas igrejas evangélicas. Se você acredita na castidade de todos os adolescentes e jovens de todas as igrejas evangélicas neopentecostais, aí você pode dizer que o modelo da família tradicional brasileira funciona. Porque toda família é natural. Toda família é natural. Agora, aquela família da margarina, aquilo é utópico e só existe na hora da propaganda. Aquela família que consegue gravar aquela propaganda para aquele comercial, ela volta para casa e se bate como qualquer outra família normal, que acha que só ela se fode porque ela só tem olhos para a família de propaganda. Mas ok, o cara desenterra Mao Tse Tung e fala assim, o Dória, o governador, ele mostra suas garras porque ele aproveita a oportunidade da pandemia para criar discórdia dentro da família brasileira, que deveria ser o núcleo da sociedade. Agora, você não se sente tratado de burro quando você escuta um cara falar um negócio desse? Mais me chamado de burro do que isso é só você escutar o Magno Malta passando pano pro presidente. Ele não é o Magno Malta. O Magno Malta, ele publicou uma fala do Silas Malafaia, que chegou por um de vocês que me mandou esse vídeo hoje. E ele fala assim: Bolsonaro acusado de genocida. Sim, ele é genocida. Dados comprovados, nunca divulgados. Veja quem são os verdadeiros genocidas. E aí o que acontece? Ele pega todo a verba destinada da federação para os estados e fala: o Bolsonaro deu para os governadores tanto de dinheiro. Isso é uma manipulação da narrativa, porque a nossa arrecadação de impostos e o nosso país, ele funciona desse jeito. Como assim desse jeito? Errado. O dinheiro vai para a federação e a federação distribui os recursos para os estados, ao invés de fazer uma arrecadação local como deveria ser. Mas assim, isso é para economistas debaterem, não eu, e isso é uma situação complexa demais para ser debatida até agora. Repasses estaduais sempre existiram desde que Brasil é Brasil do jeito que é hoje. Esses repasses, eles são as coisas mais naturais do mundo. Os estados estão arrecadando, está indo para a federação está devolvendo para os estados, ninguém está dando esmola para ninguém aqui. E sim, os recursos eles foram destinados, maravilha, olha que beleza de servidor que nós temos. Os recursos eles foram destinados, que maravilha que eles foram destinados. Não tem caridade do presidente aí. E não significa que todos esses recursos eles sejam suficientes. Só que o problema, muito mais grave do que a falta de recursos, foi a campanha de desinformação do Bolsonaro. Ninguém está dizendo que o Bolsonaro ele é genocida porque ele não fez os repasses. Ninguém está dizendo que o Bolsonaro é genocida porque ele demorou demais para agir. O Bolsonaro ele é genocida porque ele impôs uma campanha de desinformação, mandando você tomar remédio de verme, mandando você tomar remédio para outras doenças que comprovadamente não tem efeito contra a Covid. Só a Anísia acredita nisso, porque o outro que acreditava, o Dr. Wong, morreu. Somente esses dissidentes comprados que estão aí naquele vídeo que eu tomei strike, e que eu vou fazer de maneira mais criteriosa, mais cautelosa para que ele não tome um novo strike, somente esses profissionais que venderam as suas imagens que acreditam nessas curas milagrosas. O Leonardo tem um caso para vocês de um cara que morreu de hepatite medicamentosa, porque o cara estava tomando 25 comprimidos de vermectina por dia. O cara teve um câncer. E assim, ele disse: se eu não tivesse visto o exame, eu não acreditaria. Se me contassem, eu não acreditaria. O cara tava, para ter aquele resultado no exame de sangue dele, ele tava tomando 25 comprimidos de remédio de verme por dia e feliz que não tava com Covid. E essa campanha de desinformação, ela é genocida sim. Agora, o Malafaia, o que ele faz? Ele pega todo
todo o montante dos desvios e da roubalheira da época do PT e faz uma matemática porca do quanto de leitos de hospitais daria para fazer. Aí ele chega nessa conta maravilhosa dele. Olha que sensacional. Pega tudo que o Lula roubou, pega tudo que a Dilma roubou, pega todos os escândalos do BNDES, soma tudo e divide pelo custo de hospitais e multiplica pelo número de leitos. Aí você vai chegar nesse número aqui. 1.215 hospitais. Cada um com 128 leitos, daria um total de 411.500 leitos de ponta. Daria para atender a pandemia da Argentina ao México, incluindo 411 mil leitos de hospitais. Vamos colocar aí que um médico dá conta de 8 pacientes, mas vamos colocar 20. Pensa num Leonardo se fudendo demais de trabalhar. Vamos colocar 20? De onde você vai tirar 20.550 médicos? Sendo que os nossos médicos estão cometendo suicídio, morrendo de Covid, morrendo de exaustão, ou então simplesmente quitando do trabalho porque não aguentam mais. A gente pode chegar num estado em que a gente não tem equipes médicas para rodar os hospitais que já existem. Aí vem um cara desse e fala assim, se o PT não tivesse roubado nos 16 anos em que ele esteve no poder, dava pra gente fazer 411 mil leitos de hospital. Aí uma pessoa incauta que assiste isso fala, a culpa é do PT, porque se o Bolsonaro tivesse todo esse dinheiro, ele teria feito tudo isso de leito. Ninguém tá pedindo 411 mil leitos de hospital, porque sabe que para formar médicos para ocuparem esses leitos, você vai precisar de 12 anos, com todos esses alunos. Assim, pega 20 mil e divide por 30 alunos numa turma de medicina. Não, mas vamos enfiar eles numa sala grande. São 411 turmas. Vamos dizer que uma universidade federal tem 2 turmas dessa por ano. Quanto tempo vai demorar para você formar esses profissionais? E digo mais, pergunta para o seu sobrinho que está com 17 anos e está fazendo cursinho se ele quer prestar medicina esse ano. Pergunta se ele quer prestar enfermagem. Pergunta se ele quer trabalhar na área da saúde. Pergunta para o seu cunhado se ele quer ser segurança de recepção de hospital. A gente tem problemas muito maiores do que... A corrupção é uma merda? Sim, é uma merda. Só que a gente tem problemas muito maiores do que a corrupção e o atraso na compra das vacinas. Que a gente ficasse pro fim da fila das compras da vacina. O que está matando as pessoas é a falta de informação. Essa crença que elas têm... Porque o Constantino lá, aquele que foi mandado embora de mentirinha no dia em que ele falou que se a filha dele fosse estuprada, ele ia perguntar pra filha dele em que condições ela foi, porque se ela tivesse de roupa curtinha no meio de um monte de homem, aí ela ia dar razão pros caras. O Constantino, ele diz que o Estado totalitário, ele te priva da sua liberdade quando impede que você faça um churrasco pros seus vizinhos. E o que a gente está pedindo aqui é humanidade. A gente não está querendo privar ninguém de liberdade nenhuma. A gente está pedindo para que as pessoas se conscientizem do quanto o fato delas contaminarem 2 pessoas está fazendo com que os médicos hoje tenham que escolher entre a avó de alguém, a avó de um de nós, e uma pessoa de 35 anos. É por isso que o número de idosos está caindo nas UTIs. A gente tem problema muito mais sério do que problemas eleitoreiros. Esses políticos que brigam por suas campanhas, eles só estão atrapalhando. Conversem entre pessoas. Converse com pessoas que perderam pessoas e veja como foi que essas pessoas se infectaram e tente conscientizar as pessoas do risco que elas estão correndo e o quanto elas colocam a própria vida em risco quando elas compram essas batalhas ideológicas que só tem por fim eleger gente que não vai nem lembrar de você porque nem te conhece.